Boa noite a todos. É com grande alegria que damos início a mais um programa A Luz do Mundo aqui no nosso canal. Queremos expressar nossa profunda gratidão a cada um de vocês que está nos assistindo ou apenas escutando, pois sua presença é fundamental para a nossa caminhada. Agradecemos também aos canais parceiros que juntos conosco divulgam a doutrina espírita e promovem a luz do conhecimento. Um agradecimento especial à Federação Espírita de Sergipe, que apoia e fortalece nessa missão. Para começar os nossos trabalhos e para quem se sentir confortável e à vontade, que fechemos os nossos olhos e elevemos os nossos pensamentos a Jesus, numa prece dizendo assim: Divino e amado Mestre, aqui estamos mais uma vez reunidos em Teu nome, para que possamos juntos trilharmos no conhecimento, baseados no amor, na lei da justiça e na caridade. Fica conosco, Jesus, nos guia, nos orienta, nos ilumina com sabedoria, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Teremos como expositor na noite de hoje Isnan de Barros, que nos brindará com suas reflexões e ensinamentos através do tema Jesus e a família Zebedeu. Fiquem conosco e que tenhamos uma noite iluminada e enriquecedora. Seja muito bem-vindo, Isnande. Olá, Jaqueline. Boa noite aos telespectadores, né, da Federação Sergipana. É uma alegria muito grande estar com vocês, né? O Rinaldo, quando me convidou, Rinaldo lá de Pernambuco, quando me convidou, disse: olha, nós, eu vou passar seu contato. Eu digo: mas com certeza. Eu sou de Imperatriz do Maranhão, eu sou o presidente do Centro Espírita José Grosso, na cidade de Imperatriz, Maranhão, e a gente está sempre trabalhando, e acabei de fazer um estudo do Livro dos Médiuns, das 7 às 8, e agora, das 8h30 às 9h30, nós vamos falar sobre Jesus e a família Zebedeu, a todos aqueles que estão conectados, os que estão assistindo ao vivo e os que assistirão depois. Gratidão, Isnande. É com você, sinta-se à vontade e que tenhamos uma noite maravilhosa de aprendizado. Opa, obrigado pela acolhida. Gente, é o seguinte, nós vamos falar sobre Jesus e a família Zebedeu, e capítulo 4 do livro Boa Nova. O título do capítulo é Família Zebedeu só, né? O título 4 do Evangelho não tem esse Jesus, né? E por que a gente utiliza a base do capítulo 4 para falar desse encontro de Jesus com Salomé, mãe de João e de Tiago, e com o Senhor Zebedeu, né? Que é o seu esposo. O encontro de Jesus com Tiago, né, com João, é um encontro de almas fraternas, né? Então, Humberto de Campos nos traz a descrição, no capítulo 4, a família Zebedeu, no capítulo 4 da obra Boa Nova, nos traz a descrição desse encontro fraterno entre almas que se conhecem, né? Porque Jesus, quando se encontra com Tiago e João, Jesus os conhece. Porque, gente, aquelas comunidades, elas eram comunidades muito pequenas, né? Com pouquíssimos moradores, né? E as pessoas eram geralmente familiares. Né? Você tem, por exemplo, Maria de Nazaré, ela na Boa Nova, no capítulo 5, fala que ela é parenta de Maria de Cleófas, né? Que é mãe de 3 discípulos que seguiram Jesus. Né? Então, eles eram muito ligados, todos fraternalmente, eles eram ligados por famílias consanguíneas e por famílias espirituais. E aqui, a gente vai lá, antes de fazer essa introdução da temática, da discussão de Jesus com Zebedeu, da contraposição que Jesus faz à solicitação de Salomé, a gente faz uma introdução conversando sobre essa questão da família espiritual e da família material, da família sanguínea, consanguínea, da família humana que nós temos na presente encarnação, e que Jesus, naquele tempo,
ele se defrontou com uma situação, e Mateus descreve isso muito bem no capítulo 12, versículos de 46 a 50, que Jesus estava conversando com os discípulos, com os seguidores, e alguém chega e diz: sua mãe e seus irmãos estão lá fora. Aí Jesus faz aquela pergunta que algumas pessoas até utilizam para dizer que Jesus desprezou Maria, e na verdade não é. Ali não há desprezo, ali há um momento em que Jesus se direciona aos seus, aquela família que era a família espiritual, que estava conectada com ele, e faz a contraposição com a família material, com a família consanguínea. E ele diz: quem são meus irmãos? Quem é minha mãe e quem são meus irmãos? Né? Eis aqui os meus irmãos, a minha mãe e as minhas irmãs. Por quê? Porque Jesus estava tratando do aspecto espiritual. A mãe de Jesus não deixava de ser mãe dele, porque ela não comungava, não compreendia aquela missão de Jesus. Né? Os irmãos, está dito no Evangelho que os irmãos de Jesus, eles não compreendiam a sua missão, tanto que nenhum foi discípulo dele. Aí tem várias teorias, né? Que os irmãos de Jesus eram os primos de primeiro grau, que são considerados irmãos, porque são muito próximos. Eles eram nazarenos, eles tinham uma proximidade também, por serem nazarenos. Eles eram galileus, tem toda uma ligação fraternal, emocional entre eles. E não se fala em nenhuma obra de que Maria tenha tido outros filhos, mas só que Maria casou-se com José e José já era um senhor. Né? Ele poderia ter, não está relatado, mas ele poderia ter tido filhos, que seriam meio-irmãos de Jesus. E o que acontece? Por que eu estou falando de família consanguínea, de família espiritual? É porque quando Jesus dialoga com Salomé, Salomé recebe a visita dos dois filhos que se encontraram com Jesus, e Jesus diz para ele... você pode colocar para mim, Jaqueline, a primeira página do slide? Pode passar para a segunda. Jesus já chega para eles e diz assim, que Jesus já tinha pregado no Tiberíades. Pode colocar no primeiro. Aí Jesus se aproxima dos meninos, que na verdade eram meninos, João era um adolescente, né? E ele se dirige a ele e diz: filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da Boa Nova? Gente, é um convite que só almas fraternas poderiam entender. Porque os meninos, Tiago e João, eles não vão entrar num questionamento para saber que Boa Nova era essa, né? Porque eles estavam aguardando o Messias que traria a Boa Nova, né? Mas será se aquele Jesus que a gente conhece, que a gente viu pregar ontem, né? Será se ele é o Messias? Então, Humberto de Campos diz que Tiago e João já conheciam as pregações do Batista, ou seja, eles tinham uma facilidade de compreender aquela linguagem do Batista, do batedor, né? Do precursor de Jesus, aquele que trouxe informações sobre... aquele que veio firmar o terreno, aquele que veio abrir a vereda para Jesus passar. Eles já tinham visto pregações de Jesus, né? Mas eles tinham ouvido a pregação de Jesus na véspera. Salomé também tinha assistido a pregação de Jesus. Porque no capítulo 3, as primeiras pregações da Boa Nova, no livro da Boa Nova, nas primeiras pregações, Humberto de Campos descreve... Eu ficava intrigado com o título, As Primeiras Pregações. E, na verdade, a primeira pregação é uma troca de ideias filosóficas, doutrinárias, entre Jesus e Anás, que seria o sogro de Caifás, que seria o juiz, que o Humberto de Campos diz que seria o juiz inclemente do processo de Jesus no Santo Sinédrio. Então, Hanã pergunta para Jesus: Galileu, o que fazes aqui? Jesus admirando o templo em Jerusalém. E ele pergunta: o que você está fazendo aqui, Galileu? Galileu era
Um povo mais humilde, mais pobre. Aquele povo judeu de Jerusalém era um povo mais conhecedor das leis, era um povo que tinha mais condições financeiras, estavam ali no centro do poder. E ele pergunta, e Jesus diz, eu estou levantando meios de constituir um reino de Deus. E aquele embate de Hanã com Jesus é a primeira pregação. Jesus fala sob o ponto de vista espiritual e Hanã fala pelo ponto de vista material. Pergunta para ele, tu conheces os códigos? Tu conhece Roma? Tu conhece Atenas? Que conhecimento é que você tem para constituir um reino? Por acaso tem alguém muito poderoso financiando a tua empreitada? Pergunta para Jesus. Aí o que acontece? Jesus fala para ele do reino de Deus, da implantação do reino de Deus no coração do homem. Fala de amor, fala de solidariedade, fala de paz, fala de conhecimento, fala de um monte de coisa, mas está falando sobre esse prisma. Então, quando Jesus conversa com os meninos, a reação deles deveria ser qual? Quem é você? Que reino é esse? Que boa nova é essa? Como Hanã questionou Jesus. A segunda pregação que Jesus faz, mas os meninos não questionam. Nós vamos ver já a resposta que eles vão dar para Jesus. A segunda pregação de Jesus é Jesus na casa de Pedro, a família de Pedro. Aí ele tinha ido à coletoria, tinha conversado com Levi. Aí aqueles primeiros ali que estavam na segunda pregação. E naquele dia, depois do almoço, no final da tarde, Jesus descansa e no final da tarde, Jesus vai para a praça, em Cafarnaum, nas proximidades do lago, e ele faz uma pregação pública. Então, são 3 pregações, as primeiras. Uma individual, para Hanã, no embate doutrinário, filosófico, entre o mestre, o Messias, e o doutor da lei. Doutor da lei, Hanã. Então, essas 3 pregações, elas são o início desse trabalho de Jesus, de divulgação e disseminação da Boa Nova. Só que, quando Jesus conversa com Tiago e João, e chama para participar das alegrias da Boa Nova, Jesus não determina. Jesus se dirige a ele, filhos de Zebedeu, desejais participar das alegrias da Boa Nova? É um convite fraterno a almas simpáticas. Jesus não convidaria quem não tivesse na sintonia dele. Pode passar, Jaqueline, o slide. A resposta deles, em função disso aqui, deles terem essa afinidade, como se eles estivessem se reencontrando, como se eles fossem irmãos fraternos, eles dizem, mestre, mestre. Eles chamam Jesus de mestre porque eles querem se aproximar, eles querem se sintonizar mais em função da mensagem que eles tinham ouvido e alegres pelo convite que lhes foi feito. Humberto de Campos descreve os dois como jovens de temperamento apaixonado, profundamente generosos, carinhosos, simples, ardentes e sinceras as almas eles tinham. João tomou as mãos do Senhor e beijava-as afetuosamente, enquanto Jesus acariciava o seu cabelo. Jesus passava a mão no cabelo daquele menino que devia ter, talvez 14 para 15 anos, talvez 16 anos. Por aí. Então, esses meninos, eles disseram para Jesus, mestre, mestre. Eles se sintonizavam com Jesus, ou seja, eles retomaram o conhecimento que eles já tinham de Jesus. Porque no Espiritismo nós sabemos que João, o evangelista, é a reencarnação do profeta Daniel, que depois viria como João, como São Francisco de Assis. Então, são 3 encarnações importantíssimas para o cristianismo, mas importantíssimas também
para a lei de amor, para a implantação da lei de amor na Terra, no planeta que Jesus governa. Então, esses dois novos apóstolos, Jesus os chama e eles aceitam. A gente fica questionando, e hoje, na correria que a gente vive, se Jesus estivesse aqui e dissesse assim, Snande, professor Snande, venha se aproveitar das delícias do reino, da Boa Nova. Aí eu ia dizer para ele, meu cidadão, não tenho tempo não, porque eu sou professor, eu tenho que trabalhar. Eu ia dizer um monte de coisas. Eu teria um monte de desculpas para dar. Mas eles dois não. Eles dois se envolveram no magnetismo, com o magnetismo de Jesus e pelo magnetismo de Jesus. Né? Só que eles foram para casa, e quando eles chegaram em casa, eles participaram isso para a mãe, alegres que estavam. Eles disseram, mamãe, Jesus está aí, montando um reino, e nos convidou para fazer parte do reino. Né? Aí Humberto de Campos diz o quê? Que Salomé, apesar de bondosa e sensível, recebeu a notícia com certo cuidado. Gente, quem não receberia? As pessoas geralmente dizem assim, Salomé já pedindo emprego no reino que ia se implantar, usando de nepotismo, né, da influência que ela tinha, do conhecimento que ela tinha com Jesus, com Maria de Nazaré, que tem uma obra, inclusive, de Ivone do Amaral Pereira, que existe uma especulação, a gente não sabe, eu não vi em outras obras, só nessa, de que Maria, né, e Salomé seriam parentes muito próximos, né? Mas aí eu não me aprofundei não, porque é um assunto ainda muito pouco discutido. Mas qual seria a mãe que não teria esse cuidado e essa atenção com dois filhos que chegam em casa? Gente, dois filhos de um pescador. Zebedeu é um pescador, um trabalhador que vive, aqueles dois meninos eram a mão de obra dele. E os meninos chegam em casa e dizem, mamãe, nós vamos entrar no projeto de Jesus. Ele está implantando um reino. Aí Salomé se toma de precaução e diz, olha, eu vou ouvir, né, o profeta de Nazaré. Eu vou ouvir Jesus de Nazaré sobre como é que funciona esse negócio. Né? E ela foi. Né? Ela pergunta a Jesus, que reino é esse? Né? Como é que vai se constituir? Jesus, constituindo um reino, ele vai ter ministros, ele vai ter pessoas poderosas do seu lado. Né? E ela imagina a quem seriam destinados e confiados os postos mais altos dentro dessa empreitada, dentro desse projeto de instalação de um novo reino aqui na região. Né? Ela pensou, meus filhos bem que podiam, são meninos bons, trabalhadores, bem educados, conhecedores da lei, né? Seguidores da lei. Eu vou lá. E ela se dirige a Jesus, e quando ela chega lá, ela pede a Jesus. Ela solicita que, na implantação do reino, ela diz, eu desejaria que os meus filhos, já que eu estou colocando dois filhos na empreitada, Jesus, que um se sentasse à tua direita e o outro à tua esquerda, né? Como as duas figuras mais nobres do teu trono. Aí Jesus dá uma sacudida assim, deve ter pensado. Humberto de Campos diz que ele sorriu e obtemperou. E faz o seguinte questionamento para ela, para Salomé. Salomé, eles serão capazes de beber do meu cálice? E aqui a gente entra na primeira polêmica. Que cálice que Jesus beberia? Aí Jesus sabe que vai sofrer. Jesus sabe que será incompreendido. Jesus é o governador espiritual do orbe terrestre. Né? Ele esteve entre nós para tentar nos auxiliar a encontrar o caminho da luz e da verdade. E nós o tratamos da pior forma possível. E ele perguntou a ela, será, Salomé, que eles estão dispostos a beber do meu cálice? E todos os apóstolos beberam do cálice de Jesus. A gente vai olhar, Jesus foi
condenado, né? Foi crucificado, né? Foi humilhado, mas os apóstolos também foram. Todos os apóstolos tiveram mortes muito cruéis, com exceção de João, o apóstolo amado, aquele que Jesus disse, filho, eis a tua mãe, mulher, eis o teu filho. Ou seja, Jesus confiou a guarda de Maria ao menino João, ao rapazola. Cuida da minha mãe, João, para mim. Aí olhou para ela e disse, mulher. A gente estranha, porque ele podia ter dito mamãe. Eu diria mamãe, né? Mas quando o judeu se dirigia a mãe, a avó, ele dizia mulher, era o ápice do respeito e da consideração. Aí ele diz, mulher, eis o teu filho. Então, ali ele combinou com João de que os dois cuidariam um dos outros. E eles vão encerrar suas vidas, os dois. João, o evangelista, né? Lá no que é hoje a Turquia, né? Evangelizando, contando as histórias de Jesus, disseminando a boa nova. Ele, João e Maria, e um cuidando do outro. E os dois têm a graça de serem recebidos por Jesus. A boa nova, no capítulo 30, conta a forma como Jesus recebeu Maria. E a ela o que foi dado conhecer, ver e saber, né? Os anjos conduziram Maria. Ela disse, eu queria ir à Galileia. Aí ela sobrevoa a Galileia. Ela vê o lago, ela vê Cafarnaum, né? Aí ela disse, eu quero ir ao circo. Estou sabendo que os cristãos estão morrendo em nome do meu filho. E ela vai ao circo. Então, no desencarne de Maria, Jesus tem toda a deferência para com ela. Mas também com João, né? Que foi de todos aquele que não morreu supliciado. Morreu de velhice. Né? Morreu de velhice depois de escrever o Apocalipse, depois de escrever o seu Evangelho. Então, o diálogo de Jesus com Salomé, ele deixa ela embaraçada, porque Jesus diz para ela assim, eles vão beber do meu cálice? Aí ela se enrola. Será que meus filhos vão topar passar por grandes dificuldades, por grandes limitações, em nome do reino que eu não sei nem qual é, que eu não sei nem como é? Ela deve ter voltado para casa, coçando as pestanas, e chegou e disse ao seu esposo Zebedeu, né? Explicou para ele o que estava acontecendo e disse o que estava acontecendo e pediu para ele ir lá, com certeza. Né? Com certeza, Salomé, né, chegou aflita e Zebedeu disse, olha, eu vou ver lá como é que é esse negócio. Berti Campos diz que no final da tarde, né, o Zebedeu chegou do trabalho e tudo e disse, vamos lá, meus filhos, vamos conversar com o mestre. E os dois se dirigiam, os três se dirigiram. Os dois jovens discípulos, apóstolos de Jesus, secundados pelo seu pai, Zebedeu. E eles vão ao encontro de Jesus. Jesus ouve o mestre, ouve aquele humilde pescador. Não é? Aí ele relata, olha, como é que é esse negócio e tal, desse reino que vai ser implantado. Aí Jesus, depois da exposição que Zebedeu faz, Jesus chega logo questionando Zebedeu. Aí aqui você percebe a forma como Jesus trabalhava, né? Como ele disseminava o conhecimento, ele provocava a reflexão no seu interlocutor, usando aqui a maiêutica socrática. Aí ele pergunta a Zebedeu, né? Tu conheces, Zebedeu, né, a lei e guarda os seus preceitos no coração. Tu sabe de algum profeta de Deus que no seu tempo fosse amado pelos homens do mundo? Zebedeu é curto e direto. Não, Senhor. Aí aqui a gente percebe duas coisas. Em primeiro lugar, esse grau de magnanimidade de Jesus que compreende a alma de Zebedeu de uma forma tão intensa que ele diz o que ele tem no coração.
Jesus diz, tu conheces a lei e lhes guarda os preceitos no coração. Então Jesus conhecia profundamente o bom pescador. Conhecia profundamente Zebedeu. Aí ele faz a pergunta, você conhece alguém que no seu tempo fosse amado pelos homens? E ele vai citar. Jesus cita, o que foi que fizeram de Moisés, de Jeremias, de Jonas? O que Moisés sofreu por pregar o evangelho, por defender o evangelho de Jesus, por defender a lei? Né? Porque por trás da lei tradicional, por trás daquele Deus rigoroso, vingativo do Velho Testamento, por trás daquilo tudo ali está a lei do amor. Está a lei de amor, de justiça e de caridade que foi mal interpretada, que foi mal compreendida. Mas Jesus, ele conhecendo Jeremias, ele diz a ele o seguinte, você guarda no coração os preceitos da lei, porque você conhece a lei. A gente vai em Alcione, no livro Renúncia. Ela diz que o evangelho precisa ser conhecido, o evangelho precisa ser questionado, o evangelho precisa ser estudado. Primeiro você conhece, depois você se aprofunda no estudo do evangelho e depois você vai sentir o evangelho. O Zebedeu, aqui no começo da conversa com Jesus, a gente percebe que o Zebedeu já tinha sentido, mesmo conhecendo o Deus vingativo, mesmo conhecendo o Deus guerreiro, mesmo conhecendo a rigidez da lei do Velho Testamento. Mas ele já tinha no coração esse preceito. E Jesus é que dá o diagnóstico. Jesus é que faz a leitura daquele bom pescador. No final, Zebedeu, Jesus vai sentenciar que Zebedeu, agora, Zebedeu, você conhece um homem, você é um homem novo, porque você conhece o Deus de amor. Que Jesus traz para Zebedeu a nova vivência, a vivência amorosa. Jesus traz a compreensão da lei sob o prisma do amor e não sob o rigor da lei que Moisés trouxe. Então, Jesus vai conversar com ele, falando um negócio muito interessante para Zebedeu. Zebedeu, todos esses profetas que vieram enviados por Deus, trazidos por Deus, né? Eles vieram em nome do amor, mas a interpretação humana da lei é que desvirtuava todo esse processo. E Jesus diz um negócio muito interessante, que é essa primeira frase que está nesse slide. Na terra, o preço do amor e da verdade tem sido o martírio e a morte. Jesus estava fazendo ali uma previsão do que aconteceria com ele, uma previsão do que aconteceria com Paulo de Tarso, que era Saulo e virou Paulo, com todos os seus discípulos, que foram supliciados, que foram sentenciados, que foram condenados. Então, Jesus vai começar a explicar para Zebedeu, né, que o ouvia humildemente e dizia, sim, Senhor. Ele disse, não, Senhor, primeiro, porque ele não conhecia nenhum profeta, mas aqui ele disse, sim, Senhor. Por quê? Porque ele sabe que o preço da verdade na Terra, no mundo de prova e expiação, e ainda nós vivíamos muito mais atrasados do que nós somos agora, né? Nós vivíamos ainda numa sociedade relativamente primitiva em alguns aspectos, né? E o que acontece? Zebedeu começa a entender a história do reino de Deus que Salomé não conseguiu entender. Jesus só fez uma pergunta para Salomé. E aqui o diálogo de Jesus com Zebedeu, ele está mais profundo. Por quê? Porque Zebedeu está mais maduro. Porque Zebedeu já tem, na taça do seu coração, ele já tem sedimentado os princípios da lei, ainda sob o prisma da compreensão
da dureza da lei, do Deus vingativo, do Deus duro, do Deus cruel, às vezes. Mas Zebedeu começa a ter uma visão diferente a partir do que Jesus diz. Jesus continua fazendo a explanação e diz: o reino de Deus tem que ser fundado no coração das criaturas. Gente, nos 30 capítulos da Boa Nova, talvez você não encontre nenhum que Jesus não diga isso aqui. Jesus não diga que o reino de Deus é um processo interior, de construção interior, de transformação individual. Eu construo o meu reino. Eu construo o reino de Deus no meu coração. Ele é um reino individual. É a minha conexão com Deus. Mas eu preciso o quê? Eu preciso conhecer o Evangelho, eu preciso estudar o Evangelho, eu preciso sentir o Evangelho, porque numa outra etapa eu vou viver o Evangelho. E na conversa que Jesus está tendo com Zebedeu, no final ele vai dizer para Zebedeu: Zebedeu, agora você está pronto para viver o Evangelho. Porque você já tem a verdade no coração. Ela já estava sedimentada. Ele já era um homem bom. Ele já era um homem justo. Aí você faz o contraponto com Salomé. Qual era a visão de Salomé? A visão de Salomé ainda era muito arraigada à materialidade, à construção do reino material. O Zebedeu já teve mais facilidade de compreender. Porque quando Jesus fala dessa construção do reino de Deus no coração dos homens, olha o que ele vai dizer. Então, Senhor, exclamou Zebedeu respeitoso, o vosso reino é o da paz e da resignação que os crentes de Elias esperavam. Que reino era esse? O reino de amor. O reino onde a paz vai superar a violência, né? Onde o sofrimento vai diminuir, onde a dor vai diminuir. Por quê? Porque nós, quando sairmos da prova e da expiação e entrarmos na regeneração, nós estaremos num estágio de diferenciação entre aquele que está preso à materialidade e o que está ligado, conectado à espiritualidade. Cada vez mais, o grupo dos ligados à matéria vai ser necessário que eles se aproximem do grupo que está ligado à espiritualidade. Ou seja, eu vou desencarnar e eu estou mais preso à matéria, eu estou mais preso ao espírito. Então, a minha conexão é mais espiritual, então eu terei menos problema na compreensão da nova vida, do novo mundo. Eu terei mais compreensão dessa nova realidade espiritual. Terei mais compreensão, porque eu estou conectado com a espiritualidade. Eu não estou conectado com a materialidade. A Salomé teve dificuldade. Tanto que no primeiro questionamento, eles vão querer beber do meu cálice. Quando ele pergunta se eles vão querer beber do meu cálice, quando Jesus pergunta a Salomé se afasta e diz: opa, não é comigo, não. Mas o Zebedeu, ele aceitou. Quando Jesus começa a falar, o Zebedeu compreende o que é o reino de Deus, o que é o processo de implantação do reino de Deus, porque Zebedeu já estava preparado. Zebedeu já era a terra que o semeador semeou e que vai dar 30, 60 ou 100. Quando o semeador saiu a semear, Evangelho de Mateus, capítulo 13, o semeador semeia em vários lugares, mas tem a terra boa que ele semeia, que dá 30 por 1, 60 por 1 e sempre dá 100 por 1. Zebedeu já era essa terra, que Jesus identificou nele. Né? Então, Jesus acrescenta nessa conversa com Zebedeu, quando ele pergunta se esse reino é o reino da paz e da resignação. Né? Jesus diz: a paz da consciência pura e a resignação suprema à vontade de meu Pai são do meu reino. Ou seja, quem vê a vida pelo prisma espiritual vai ser conectado a Deus. Vai ser resignado ao controle da sua vida nas mãos de Deus. Ele fala de paz da consciência pura.
A paz virá da consciência daquele que pratica o bem e que vive no bem. Conectado com Deus. Aí a gente está ligado à espiritualidade, a gente está desligado da materialidade. Aí a gente vai viver a vida espiritual na sua plenitude. Olha o que Jesus vai dizer agora. Jesus diz: trago comigo as armas para que o homem combata os inimigos que lhe subjugam o coração, e não descansarei enquanto não trocarmos o porto da vitória. Enquanto não tocarmos o porto da vitória. Jesus está dizendo o quê? Fiquem tranquilos. Essa nau tem um comandante. O comandante sou eu. E nós vamos chegar no porto da vitória. No porto seguro. Ah, Jesus, mas eu estou desanimado e tal. Eu trago as armas comigo para que você combata os seus inimigos interiores. Para você chegar comigo no porto da vitória. Quais são os meus inimigos interiores? A vaidade, o orgulho, né? A materialidade, a ligação com as coisas materiais. Aí Jesus vai dizer: esse é o meu cálice. Esse é o meu cálice. É me submeter a essa dor e a esse sofrimento, para que essa dor e esse sofrimento, esse meu cálice, seja apresentado, né, para que ele sirva de exemplo. Ele diz: esse meu cálice tem que transbordar de fel, que são os esforços ingentes que a obra reclama. Eu tenho que superar as minhas dificuldades e as minhas limitações. Eu tenho que superar as convenções sociais que me empurram para determinados comportamentos. Né? E ele vai falar mais. Jesus vai dizer: há homens poderosos no mundo que morrem comodamente em seus palácios, sem nenhuma paz no coração, transpondem desespero e com a noite na consciência os umbrais da eternidade. Ou seja, tem dinheiro, é rico, tem poder e cruza a porta da morte sem nenhuma paz no coração. E vai se desesperar quando chegar do lado de lá. O exemplo do Evangelho segundo o Espiritismo, da rainha que desencarna e chega lá, cadê a pompa? Cadê os súditos? Ela vai perceber que súditos seus estão em melhores condições no mundo espiritual. Aquele que ela desprezava, aquele que ela não sabia quem era, aquele que ele não conhecia, estava no mundo espiritual numa condição privilegiada, na condição de cuidar dela. Então, Jesus está trazendo esse combate, né? Esse combate aos vícios, às limitações interiores que eu tenho, que eu trago, e que podem me fazer sofrer mais ou sofrer menos. Essa é a lição que Jesus está dando para Zebedeu. Pode passar para o próximo, por favor, Jaqueline. E ele diz mais: outros há que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância. O que é que nós estamos vendo agora? Estamos vendo guerra, perseguição, ódio. Tudo é ódio hoje. E há as pessoas que aplaudem o mal numa falsa atitude de tolerância para lhe sofrer amanhã os efeitos destruidores. Você planta o mal, defende o mal, cria o mal, perpetra o mal, organiza o mal e você responde por isso depois. Assim como nós fazemos o que eu faço o bem. Se eu faço o bem, eu vou usufruir das benesses de ter feito o bem. Mas se eu faço o mal, eu respondo. Eu tenho que reparar o dano causado. Eu tenho que me arrepender. Eu tenho que expiar. Mas eu tenho que reparar. Eu não posso ir para frente sem reparar. Ele diz mais, Jesus para Zebedeu: os verdadeiros discípulos das verdades do céu, esses não aprovam o erro. Não aprovam o erro. E nós estamos longe disso ainda. Né? De ser o discípulo do bem, que pratica o bem, que vive o bem, que defende o bem. Né? Jesus diz: o Pai não tolera o mal e o combate por muito amar seus filhos.
Deus está lá e diz, Jesus, cuida dos meus filhos, cuida da minha criação. Aí Jesus está me dizendo, Islande, se comporte, Islande, faça isso, Islande, por aqui, caminhe por aqui. Porque Deus está combatendo o mal, porque Deus não tolera o mal, porque Deus é a essência do bem. Deus é o amor. É o amor na sua plenitude. Deus é a verdade na sua plenitude. Né? Deus é a justiça na sua plenitude. Então, Jesus passando essas noções de que Deus construiu esse mundo para nós vivermos, né? Na prática do bem, combatendo o mal, é assim que nós nos aproximamos de Jesus, consequentemente de Deus, que é o seu representante na Terra. Né? Então, eles estavam conversando, Jesus conversando com Zebedeu, e os dois apóstolos, diz Humberto de Campos, fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos. Aqui a gente imagina aqueles dois meninos olhando para Jesus e se nutrindo, gente, se nutrindo daquele magnetismo de Jesus. Né? Outro dia eu assistindo um estudo de Vicente Severino Celestino, e ele disse, em Cafarnaum tem uma rua e está cheia de oliveiras, árvores muito antigas. Ele disse, essas árvores têm mais de 1000 anos, mais de 2000 anos. Aí, muito provavelmente essas árvores, elas sentiram o magnetismo de Jesus. Elas foram tocadas pelo magnetismo de Jesus. E as pessoas passam lá e tocam naquelas árvores. Ou seja, imagine aqueles dois meninos diante de Jesus. Né? E o Humberto de Campos diz que enquanto os dois apóstolos fitavam em Jesus os olhos calmos e venturosos, Zebedeu o contemplava como se estivesse à sua frente o maior profeta do seu povo. E não era o maior profeta. Jesus é o governador dos profetas. Porque todos os profetas foram enviados por Jesus. Em todos os setores. Os avatares de outras religiões, de outras doutrinas filosóficas, de outras doutrinas e concepções políticas, todos foram enviados de Deus. Alguns erraram muito, alguns acertaram muito, mas todos foram enviados de Deus, que envergaram a carne no sentido de estar aqui conosco para fazer o bem. Então, existe uma exclamação muito interessante do Zebedeu. Aí ele diz, grande reino, exclamou o pescador, velho pescador, dando expansão ao entusiasmo que lhe enchia o coração. Aí ele diz para Jesus, Senhor, Senhor, trabalharemos convosco, pregaremos o vosso evangelho e aumentaremos o número desses teus seguidores. Ou seja, a visão de Zebedeu era que era necessário trabalhar para ter não 200 trabalhadores na causa espírita, né? Mas 1000 trabalhadores. No Espiritismo nós estamos sempre assim. Gente, depois da pandemia o povo não voltou. Gente, a sopa nós nunca conseguimos mais voltar porque os trabalhadores se afastaram, trabalhadores mudaram de religião, trabalhadores desistiram do trabalho na casa espírita. A gente está sempre se questionando com isso. A gente está sempre querendo mais trabalhadores. Né? A gente vê trabalhos, às vezes a leitura de um evangelho numa casa espírita, às vezes um evangelho ali, um círculo com 8 pessoas, com 10 pessoas, aí você... Quem tem a capacidade de observar a realidade do mundo espiritual, vê que ali está rodeado de espíritos que precisam daquele evangelho. Então Jesus chama a atenção de Zebedeu agora. E Jesus diz para ele, nossa causa não é a do número. A nossa causa é a da verdade e do bem. Porque Jesus vai fazer um contraponto. O mundo precisa do número. As causas do mundo precisam de seguidores, de cada vez mais volume. Mas Jesus diz, um dia a causa do mundo inteiro será a causa da verdade e do bem. Mas até lá, antes de acontecer isso, precisamos esmagar a serpente do mal sob os nossos pés. Ou seja, o mal tem que ser combatido.
Porque Jesus acabou de dizer para Zebedeu que Deus combate o mal, porque o mal não é criação divina, não é criação de Deus, o mal é fruto das nossas ações. Nós agimos, nós pensamos e nós criamos e forjamos o mal. Jesus está dizendo, opa, essa serpente que é o mal, ela precisa ser pisoteada. Nós precisamos destruir o mal na sua essência. Né? Porque a mentira e a tirania que exigem exércitos, monarcas, espadas, riquezas, para poder se manter. O Império Turco, o Império Austro-Húngaro, o Império Alemão, o Império Soviético, o Império Americano. Do que precisou? Como se sustentam os grandes impérios hoje? Com a força, com os aviões, com as bombas teleguiadas, com os exércitos, com os tanques, para manter esses grandes impérios. Gandhi não precisou da grandeza do império para derrubar o domínio inglês sobre o seu povo. Pelo contrário, ele combateu com a verdade. E Jesus vai dizer aqui, né, que o que vai valer mais para Deus? Né? É uma interminável fileira de defensores para espalhar a destruição, para espalhar o mal, Zebedeu? Um monte de gente trabalhando para fazer o mal, ou um único homem bom ensinando a verdade? O que faz o mal cair? O mal é perpetrado, é construído por muita gente, trabalhando e disseminando o mal. Mas basta um homem enviado de Deus, dirigido por Deus, para disseminar, ensinar a verdade e combater o mal. Então, Jesus pergunta, quem é maior diante de Deus? A multidão ou esse homem enviado que prega a verdade e que combate o mal? Essa é a reflexão que Jesus faz com Zebedeu. Pode passar para o próximo. Então, Zebedeu perguntou para Jesus, Senhor, então o evangelho não será bom para todos? Olha a simplicidade do pescador, né? Que Jesus identificou que ele já tinha Deus no coração, que o reino de Deus já estava implantado no seu coração. Aí Jesus diz, a mensagem da Boa Nova é excelente para todos, porém nem todos os homens são ainda bons e justos para com ela. Ou seja, eu já estou apto a receber a mensagem, mas o meu coração tem que estar sedimentado. Eu tô no centro espírita, estou de frente ao evangelho, estou à disposição, mas o meu coração está fechado. Então a semente ela vai cair sobre os espinhos. Ela tem que estar fechada, o coração está contrito, eu não vou conseguir fazer essa semente germinar. Então, Jesus disse para ele que nem todo mundo está preparado e cada um tem o seu momento. Né? Então, nós temos que ter, esse é o exemplo que Jesus vai deixar para nós agora, falando nesse discurso, nesse diálogo com Zebedeu. Né? É por isso que o Evangelho traz consigo o fermento da renovação. Eu preciso renascer. Como Jesus diz para Nicodemos, a lição a Nicodemos, no capítulo 14 da Boa Nova. Ele diz, é preciso que você renasça da água e do Espírito. Ele diz, como eu, um homem velho, renascer? Vou voltar para a barriga da minha mãe? E Jesus diz, não, você tem que renascer, utilizar-se desse fermento da renovação, para você renascer no Evangelho, renascer sob o prisma do Evangelho. Então, ele completa e diz assim, exterminando o mal e cultivando o bem, a terra será para nós um glorioso campo de batalha. Um campo de batalha onde o bem vence o mal. Por quê? Porque Jesus está dizendo que basta um trabalhador espalhando a verdade para ele derrubar o mal e pisar na cabeça da serpente do mal. Né? Se um companheiro cair na luta, foi o mal, né, que foi derrubado, foi o mal que tombou. Nunca o irmão, que para nós outros estará sempre de pé. Por quê? Porque o lutador do evangelho, ele cai, mas levanta. O trabalhador do Cristo, ele sofre, mas ele avança. Essa é a mensagem que Jesus está deixando para Zebedeu, e ele diz, não nos deteremos numa falsa contemplação de Deus. Olha, a margem do caminho, que o Pai nos falará através de todas as criaturas trazidas à boa estrada. Às vezes é uma criança que vem me falar,
que vem me despertar. Às vezes é a natureza, às vezes é o meio ambiente que chama, que clama e que me desperta para a prática do bem. Né? A gente vê, por exemplo, uma árvore de 500 anos. Uma árvore de 500 anos, quantos princípios inteligentes no inseto, nas outras árvores, no mineral, se nutriram daquele conjunto que se estabelece em torno de uma árvore grande na floresta. Né? Quantas milhares de arbustos, de pequenas plantas estão conectadas à grandeza daquela planta, daquela árvore que vai buscar nutrientes no subsolo, numa profundidade que os outros não alcançam. Quantos pássaros, princípios inteligentes, se reproduziram naquela árvore? Às vezes é o meio ambiente, às vezes é a natureza que nos dá a lição, que Deus nos coloca. Às vezes é um animal. Né? Eu ouvi uma senhora falando no tratamento aqui na nossa casa, que os seus filhos, antes de frequentarem a doutrina, o maiorzinho maltratava o gato e o cachorro da casa. Ele se divertia chutando, e agora o menino não faz mais. Ou seja, ele desenvolveu uma visão diferente da visão que ele tinha. Ele estava errado? Não, era um momento em que ele não tinha chegado para ele ainda. Né? Pode passar para o próximo. Então, Zebedeu, nessa conversa de intimidade, Jesus guardou o silêncio por instantes. João e Tiago se lhe aproximaram, magnetizados pelo seu olhar energético e carinhoso. Aqui a gente vê a descrição de Humberto de Campos, falando sobre o magnetismo de Jesus, que toca João e Tiago, mas também Zebedeu. Zebedeu, como se não pudesse resistir à própria emotividade, fecharam os olhos com o peito oprimido de júbilo. E aqui Zebedeu tem uma visão. Olha, interessante. Isso aqui passa despercebido de muito, muito, muito. Mas ele via, né? Ele via se desdobrar no infinito, né? O bem, a mensagem de Jesus se propagando. Aí, olha o que Humberto de Campos diz, que Zebedeu parecia ouvir a voz de Abraão e o eco grandioso de sua posteridade numerosa, que foi o que Deus falou para Abraão. Né? Os emissários de Jesus disseram para Abraão que a posteridade dele seria maior do que o número de estrelas que ele conseguisse ver no céu. Aí todo mundo abençoava Jesus nessa visão que Zebedeu estava tendo. Olha que visão interessante. Isso aqui proporcionado também pelo magnetismo de Jesus. Né? Então, até ali, o velho coração de Zebedeu conhecer a lei rígida e temer a Jeová. E a partir de agora, Jesus apresenta para ele um pai carinhoso, um pai amigo, que acolhe seus filhos, que acolhe os velhos, os humildes, os derrotados da sorte, e acolhe todos os sofredores. Quando Jesus vai fazer a pregação, no templo, no monte, está todo mundo lá à sua disposição. E quem é que está lá? As mulheres sofredoras, as crianças sem pai, sem mãe, os idosos, os coxos, os doentes, está todo mundo em busca da palavra de Jesus. Aí Zebedeu se ajoelha. E quando Zebedeu se ajoelha, Jesus se dirige a ele e diz: levanta-te, Zebedeu. Levanta-te, porque os filhos de Deus vivem de pé para o bom combate. É o que eu tinha dito agora. A gente cai. O trabalhador de Jesus cai, mas tem que levantar. Eu não posso ficar, eu estou doente, eu estou reclamando. Não, se levante, fique de pé. Filho de Deus tem que estar de pé para combater. O combate é todo dia. Aí Zebedeu avança, né, para a sala, né, tomou a mão de Jesus, umedeceu essa mão de Jesus, as mãos de Jesus, com as suas lágrimas, de tanta felicidade, de tanto reconhecimento, e murmurou: Senhor, meus filhos são vossos. E aqui a gente volta lá para a introdução, quando eu falei de Mateus, capítulo 12, versículos 46 a 50, onde Jesus pergunta: quem é a minha mãe, quem são meus irmãos? Zebedeu, Salomé e os meninos constituíam uma família consanguínea, mas Zebedeu já estava um passo à frente no desenvolvimento espiritual em relação à nossa irmãzinha Salomé.
que as pessoas estudam esse capítulo e as pessoas tendem a condenar Salomé. Ah, Salomé é interesseira, Salomé estava querendo dar emprego para os filhos. Mas, na verdade, ela estava no momento do seu desenvolvimento em que ela ainda preconizava e visualizava a vida sob o prisma material. Zebedeu também chegou a Jesus, influenciado por ela, para questionar que reino era esse. Mas quando Jesus fala, ele se toca, ele sente tocar do seu coração, porque Jesus, na hora que ele chegou, Jesus o identificou e disse: tu já tem a lei, você é um compreendedor da lei, você já tem dentro de si instalado o reino de Deus. Agora você vai ver o que você vai precisar, né? Jesus, atraindo docemente ao seu coração, né? Abraça, afaga aquele idoso, aquele homem bom e justo e diz: chora, Zebedeu, porque as tuas lágrimas de hoje são formosas e benditas. Ou seja, aqui Jesus está dizendo que às vezes a gente sofre porque precisa sofrer. Ele diz: tu tinha medo de Deus e agora tu ama a Deus. Ou seja, Jesus está trazendo a revisão da lei. A lei agora se percebe pelo prisma do amor. E agora Zebedeu, que tinha medo de Jeová, aquele que tocou fogo na sarça, ele agora amava. Ou seja, Jesus conseguiu fazer o Zebedeu sair do estágio do reino de Deus implantado e de sentir o evangelho para viver o evangelho. Então Jesus diz: agora você ama Deus. Você agora vive o evangelho. Você não sente só. Você sente porque está implantado, você sente porque você conhece, mas agora você vive o evangelho. Você está pronto para seguir, meu irmão. Ô, Jaqueline, o tempo passa tão rápido, né? Que delícia ouvi-lo, Isnande. Boa noite a todos que estão conosco. A Rogério Torres, a Isabela Leal também fez um comentário aqui, Isnande. Zebedeu já tinha a semente necessária plantada no solo do seu coração. Repita para mim, por favor. Isabela Leal comenta o seguinte: Zebedeu já tinha a semente necessária plantada no solo do seu coração. Foi o que eu falei no finalzinho. Zebedeu, ele já conhecia a lei e ele já sentia a lei. Ele não vivia ainda porque ele ainda sentia a lei sob a compreensão anterior da lei, que era do Deus que tocava fogo na sarça, era o Deus vingativo, era o Deus guerreiro, né? Mas Jesus mostrou para ele que aquele Deus que ele conhecia e que ele temia precisava ser substituído pelo Deus que ele amava. Ele vai passar a viver o evangelho. Então a semente agora vai dar 60 por 1, 30 por 1 ou 100 por 1, dependendo da forma como ele vai regar essa planta, essa semente que está plantada no seu coração. Isso mesmo. Isnande, eu fiz 2 anotações aqui, que eu acho que sintetiza bastante o que você comentou. Quantas vezes nós somos chamados à boa nova e não conseguimos sintonizar com Jesus, tal como Tiago e João? Eu acho que a gente é chamado toda hora. Toda hora, e precisamos nos sintonizar cada vez mais. Eu acho que a gente tem que ter a sintonia fina. Eu trabalho na escola e as pessoas chegam e eu tô no final de carreira, sou professor, estou na beiradinha da aposentadoria já, e eu estou trabalhando na secretaria. As pessoas chegam correndo, querendo um documento e tal. Aí aquelas pessoas precisam ser tão bem tratadas. E às vezes você está naquele corre-corre, às vezes você diz uma palavra um pouco risco. A senhora passa aqui daqui 15 dias para receber esse documento. E a pessoa olha assim, uma senhora diz para mim: para voltar aqui, eu vou precisar pagar 2 passagens de novo. Vai ficar tão caro para mim. Aí eu olhei para ela e falei: Jesus botou essa senhora bem aqui na minha frente para que eu faça o bem para ela e o melhor que eu possa fazer. Eu digo: vou procurar o processo agora e vou tirar o documento para a senhora xerocar. Fui lá e no arquivo, mexi e tal. Ela me disse: um Deus lhe pague, do fundo do coração, de uma forma tão intensa, que eu falei: eu poderia ter perdido essa. Eu poderia ter dito para ela: a senhora passa daqui 15 dias, que é a norma, 15 dias a senhora vem receber o seu documento.
E pronto, eu virava para o lado e acabou a história. E ela me disse, Deus lhe pague, Jesus lhe guarde, Jesus cuide de você de uma forma tão profunda. Eu fiquei tão gratificado, eu fiquei, gente, não custa nada. É tão fácil a gente receber Jesus na taça do nosso coração e às vezes a gente não recebe. E às vezes é um menino que está vigiando o carro, às vezes é uma senhora pedindo um dinheiro para comprar um prato de comida. Tem tantas oportunidades, Jesus está se apresentando para nós o tempo todo. E esse é o pagamento. E nós não estamos falando de dinheiro. De dinheiro, exatamente. Esse é o pagamento, é a grande riqueza, e nós não estamos falando de dinheiro. Gostaria de agradecer a todos que estiveram conosco na noite de hoje, mais uma vez a todos os canais parceiros, a Federação Espírita de Sergipe. Gostaria de te convidar, Isnande, se você pode nos presentear com a prece final do nosso trabalho. Com certeza. Eu primeiro agradeço o convite, fiquei muito feliz. Eu estou à sua disposição, se for necessário, se tiver uma outra oportunidade, pode contar comigo. A minha vida hoje é fazer estudos do Evangelho. Então, eu fico muito agradecido pelo convite e eu vou elevar o meu pensamento a Deus, Pai de infinita bondade, agradecendo pela oportunidade de falar sobre o Evangelho de Jesus, sobre o Evangelho de Deus, Pai, espalhado em todo o universo. Que esse Evangelho penetre fundo na taça do coração de todas aquelas pessoas que assistirem esse vídeo, para todas aquelas pessoas que precisam da verdade do Evangelho, a lhe orientar, a lhe conduzir, que Jesus esteja presente nas nossas vidas e que nós aprendamos a atender o convite e o chamado de Jesus. Jesus se coloca na nossa vida, na nossa frente, de todas as formas e em todos os aspectos. Às vezes no indigente, às vezes na mãe que precisa, às vezes no menino abandonado, às vezes no parente impaciente, às vezes no irmão problemático, às vezes na família dificultosa. Então Jesus está o tempo todo nos convidando para aceitar, viver o Evangelho, sentir o Evangelho. Então, agradeço a Deus por mais uma oportunidade e Jesus, eu peço que permaneça em nossos corações hoje e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Isnande, mais uma vez, muito obrigada pela parceria, por tanto ensinamento em forma de amor. Muito obrigada, gratidão. Gratidão. E fique conosco, que tenhamos todos uma semana de muita paz e até semana que vem.